Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre o diagnóstico no ultrassom musculoesquelético. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico radiologista Dr. Luiz Henrique Mestriner. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Olá, Francine, te agradeço pela oportunidade. Doutor, hoje a gente vai falar sobre um exame, que é o ultrassom do músculo esquelético. Explica pra gente quando ele é indicado, e como ele é realizado. Bom, vamos lá. O ultrassom músculo-esquelético, ele nada mais é do que como outra forma de ultrassom, mas focado para a parte da ortopedia e da reumatologia, Então, o grande público que pede esse tipo de exame são os ortopedistas e os reumatologistas. O ultrassom nada mais é, o próprio nome já diz, como um feixe de som, que ele é transmitido e é captado pelo aparelhinho que nós chamamos de transdutor ou probe, É um que quem já fez ultrassom, que o médico passa em cima da superfície corporal do paciente. Ele, assim, a grosso modo, ele seria como um sonar, para quem gosta de pescar, e que veja o cardume conforme a profundidade, a quantidade de peixe, e isso é aplicado à medicina. Lógico que é mais sofisticado na nossa área, mas a grosso modo seria isso. E como é que ele é realizado? Assim, eu chego ali para realizar o exame, por exemplo, eu venho fazer um ultrassom, já que o doutor citou a ortopedia e a reumatologia. Como é que é realizado? É passado algum produto? Tem algum preparo? Como é que é? Ótimo. Então, na parte ortopédica do músculo esquelético, não precisa de nenhum preparo, Vamos supor, quando vai fazer o abdômen, outro tipo de exame pelo ultrassom, tu fica em jejum, enche a bexiga. Na parte do ultrassom músculo esquelético não precisa nada disso. É o mesmo princípio, coloca um gelzinho, em cima da articulação a ser estudada, e aquelas imagens que esse transdutor capta vai ser transformado em foto ou em vídeo que o médico radiologista vai poder analisar. Legal, doutor. E doutor Luiz, cite para a gente então os locais específicos para a realização do ultrassom, e também dentro disso as suas aplicações. Por exemplo, o ombro, seria uma situação. Dentro do ombro, quais são as aplicações que eu poderia fazer do ultrassom musculoesquelético? Ótimo, excelente pergunta. Então, assim, o ultrassom musculoesquelético ele pode ser realizado em qualquer tipo, em quase todo tipo de articulação, E como ele trabalha com estruturas superficiais, então ele tem uma boa resolução, Ao contrário de outras estruturas, algumas vezes é chegado um pedido meio equivocado de um médico não especialista, um exemplo, ultrassom da coluna lombar. Isso daí o ultrassom não tem finalidade nenhuma para ver alguma coisa, uma patologia de hérnia ou alguma radiculopatia, isso não tem como ver, porque são estruturas muito profundas. Então o ultrassom, músculo esquelético, ele é melhor para estruturas superficiais como as articulações. Um exemplo, para estudar o ombro, Então, durante o ultrassom, como ele é um exame dinâmico, o que é isso, Francine? Eu consigo movimentar o paciente e captar as imagens que eu estou querendo. Então, tem muitos pacientes que não conseguem mexer o ombro, E isso, eu consigo facilitar através de algumas manobras que eu faço durante o exame para ver a determinada patologia que o ortopedista quer, Ao contrário de uma ressonância, que ele tem que ficar imobilizado, fazer uma rotação externa, o ultrassom tem essas vantagens. O exemplo do ombro, Outro exemplo que o ultrassom é bem indicado, algumas patologias que por outros métodos, como a tomografia ou a ressonância, dariam artefatos, Vamos supor, o paciente teve uma fratura, e ele colocou placa, síntese metálica, Isso, na tomografia e na ressonância, dificulta a avaliação do médico radiologista. Então, em alguns casos, o ortopedista sugere fazer o ultrassom, que esses materiais não distorcem a minha avaliação, para dar o diagnóstico. Certo. Então, assim, na parte do ombro, eu consigo ver as articulações. Isso. A parte, que outra parte? Ligamentar? Isso, a parte ligamentar, a parte de tendão,
Uma dúvida que alguns pacientes têm quando você termina de finalizar o exame é assim, doutor, tá quebrado ou não tá? Isso é uma delimitação do ultrassom, tá? Porque como o feixe de som não consegue passar muito bem através do osso, tá? E algumas estruturas que têm ar, eu não consigo falar para ele se tá quebrado ou não. Daí nada melhor que um raio-x ou uma tomografia para complementar esse método. Então, na verdade, o ultrassom vai até uma parte Sim. e depois continua, às vezes, com outro exame. E assim, vice-versa também. Às vezes, se pede um ultrassom para confirmar as partes moles, vamos dizer assim. Isso. No caso da tomografia, ou não? Então, assim, na radiologia, nós temos particularmente 4 tipos de exames que são mais pedidos, né? Que é o raio-x, que é a tomografia, a ressonância e o ultrassom. Não necessariamente nessa ordem. E cada um avalia melhor do que o outro. Então, eles são complementares, né? Então, assim, cada exame consegue ver melhor uma estrutura. O ultrassom, ele tem uma delimitação também na avaliação de cartilagens, né? E na avaliação de ligamentos profundos, tipo um exemplo falando agora do joelho, os ligamentos cruzados, que são mais internos, ou a avaliação de meniscos. Ah, sim. E no joelho, o que a gente pode avaliar no ultrassom? Ótimo, Francine. Algumas vezes eu recebo exames de médicos não especialistas que pedem ultrassom do joelho, né? Esses exames de ultrassom do joelho, ele tem que ser bem pedido. Por quê? Bem discriminado, no caso? Geralmente quando vem esses pedidos de ultrassom de joelho para um médico não especialista, eles querem avaliar as estruturas internas do joelho, e isso daí o ultrassom não me possibilita fazer esse diagnóstico, né? Então, assim, para que é bom no joelho? Para ver ligamentos superficiais, ligamento patelar, quadríceps, colaterais, para ver se tem derrame articular, né? Que muitas patologias cursam com derrame, daí o ortopedista vai querer fazer algum tratamento, como uma punção, uma injeção. Na parte esportiva, isso. Isso, ou também na parte inflamatória, né? Dos reumatologistas também, né? Colocar corticóide ou tirar líquido, tem pouco líquido, muito líquido, né? Doutor, então, e na questão do joelho, né? A gente falou do ombro e agora do joelho. O que a gente pode avaliar, né? O ultrassom musculoesquelético pode avaliar? Ótimo, Francine, excelente pergunta. O ultrassom do joelho, ele tem que ser um exame bem pedido. O que eu falo bem pedido? Geralmente, quando vem um pedido de médico não especialista, que não é da área ortopédica, eles querem avaliar alguma patologia mais interna do joelho, como os ligamentos cruzados ou alguma avaliação de cartilagem ou de menisco. Isso, o ultrassom é muito ruim para ver isso aí, né? O ultrassom de joelho. O ultrassom de joelho é bom para avaliar então, os ligamentos superficiais, né, como o quadríceps, o patelar, os colaterais, e é bom para avaliar se tem derrame articular ou não, né, porque isso também alguns médicos podem utilizar para fazer uma punção, né, tipo uma drenagem que tem muito líquido, ou através disso colocar algumas medicações dentro da articulação. Legal, doutor. E além do ombro e do joelho, qual outras partes do corpo que a gente consegue fazer o ultrassom musculoesquelético? Ótimo. Geralmente, como eu falei no começo, dá para ver quase todas as articulações, né? O quadril. Isso, o quadril é bem pedido o ultrassom do punho, né? Para ver a síndrome do túnel do carpo, daí nós conseguimos medir ali através do ultrassom a espessura do nervo mediano. E conforme essa espessura, eu vou indicar que esse paciente pode ter essa síndrome ou não, né? Legal, doutor. Doutor, quais os benefícios, né, então, do ultrassom musculoesquelético para o paciente? Bom, primeiramente é o exame barato, né? Ele não emite radiação, ao contrário da tomografia, do raio-x, radiação ionizante, né? É um exame que eu posso utilizar em pacientes mais obesos, né, que teria uma dificuldade em realização da ressonância da tomografia, esses pacientes pós-cirúrgicos com alguma síntese metálica, como eu te falei. E é um exame barato, né, em comparação aos outros exames, né, com exceção do raio-x, e de fácil realização. Certo. E a gente sabe, como o senhor citou, que alguns exames, como raio-x, né,
tem alguma contraindicação em questão de gestantes, coisas do tipo. No ultrassom, teria alguma contraindicação? Não, no ultrassom não tem contraindicação, só alguns casos em pacientes, músculo esquelético não tem nenhuma contraindicação, só em alguns casos, pacientes gestantes, que eles falam para não usar muito uma ferramenta que se chama Doppler, né? Que pode dar uma esquentada ali, mas só que isso também é discutível. Ah, tá, não é nada comprovado. Nada comprovado. Doutor, e vamos só encerrando aí a dica do especialista, diz pra gente assim, ó, qual é a diferença, né, entre um exame de ultrassom músculo-esquelético para um ultrassom de corpo? Quando eu falo corpo, eu falo a parte ginecológica, a parte de urológica, qual é a diferença, assim? Bom, ótimo. Então nós trabalhamos no ultrassom basicamente com 3 probes, 3 sondas, né? Para fazer ultrassom músculo-esquelético, são estruturas superficiais, eu preciso utilizar um probe específico que ele emite uma alta frequência, tá? Essa alta frequência é boa para as estruturas superficiais, para mim visualizar. Esse tipo de probe eu não consigo fazer o exame da barriga, que eu preciso de uma frequência menor para o som conseguir entrar mais para avaliar essas estruturas, e assim como no transvaginal, que é outro tipo de transdutor. Legal, doutor, acho que ficou bem explicado, né? Quem não conhece o ultrassom, queria saber como é que ele funciona. Às vezes os médicos pedem, né, aí o ultrassom para realizar e ficam querendo, às vezes, que o médico peça outro tipo de exame, porque às vezes acham que o ultrassom não vai mostrar. Então tá aí, o ultrassom mostra, sim, de forma detalhada, é um exame confiante, né? Como a gente conseguiu na conversa aqui entender. E eu quero agradecer mais uma vez, então, a sua participação aqui na Dica do Especialista, doutor. Obrigado, Francine, agradeço você também. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até a próxima Dica do Especialista.